Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível e, obviamente, diante das disponibilidades, nós atenderemos o seu pedido. Temos recebido sugestões de palestrantes, de temas, e todos eles vinculados à área jurídica, obviamente, porque esse é o foco deste programa. A minha convidada de hoje é a professora Josiane Mariane de Andrade, professora do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Cristiano, pelo convite. É um prazer estar aqui para debater algum tema relacionado ao novo Código. Josiane, combinamos antes do programa que falaríamos sobre o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigência em março já do corrente ano. O que tu dá para sentir, assim, sobre esse novo Código agora? Nós estamos no mês de outubro, né? Virando novembro, o que te parece, assim, nesse período inicial de vigência do Código? Olha, num primeiro momento, em alguns aspectos, na prática, eu acho que ele trouxe alguma melhora, especialmente no que tange algumas questões relacionadas à burocracia, as questões relativas à informalidade. Mas a grande questão, eu acho, que eu acho que ainda merece ser, né, discutida, é em relação à proposta, né, o que o novo Código veio, principalmente a questão que envolve o sistema da cooperação e o sistema da fundamentação das decisões e, no mesmo sentido, a ideia de fomentar as formas alternativas de resolução. Eu acho que nesse norte, eu acho que ainda ele não se implementou no sentido, né, do fundamento a que ele veio, porque a questão relacionada às conciliações, por exemplo, o que se tem visto, especialmente aqui na comarca, por mais que se tenha uma central da mediação, muitas sessões, muitas audiências são realizadas pelos próprios julgadores e ainda num perfil, que eu vou chamar assim, antigo. Alguns julgadores despreparados para as audiências de conciliação. Tanto é que muitas dessas sessões não se chega à conciliação, porque para se realizar a conciliação ou as sessões de mediação, é preciso dedicar tempo, é preciso que esse profissional esteja habilitado a cumprir as etapas. Não que os julgadores não estejam, não é isso, mas a conciliação e a mediação, ela precisa de uma técnica, que às vezes o julgador ele não está tão preparado para isso, não tem tempo para isso, porque ele tem que atuar, né, numa vara que tem mais de 12 mil processos, então o tempo que demanda é importante. E muitas vezes o que se vê é o julgador perguntando, tem acordo, não tem, e encerrando a sessão ali. Agora, não que tu estejas fazendo isso, mas existe um movimento de crítica ao novo Código de Processo Civil brasileiro, esse novo Código, de uns tempos para cá. Na verdade, um momento de crítica que antecede, inclusive, a própria entrada em vigência do Código. E, obviamente, é um ordenamento, entre aspas, novo, né? Claro que a gente poderia falar aqui sobre as origens e tal desse novo Código. Mas como todo sistema novo, ele requer um certo tempo de maturação, né? Talvez aí 5 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Para que todo mundo consiga se adaptar ao ideário do Código. Eu acho muito importante o que você falou, existe realmente uma necessidade de a gente buscar o fundamento do Código. E um dos fundamentos, que tu também falasse há pouco, guarda relação com essas questões de mediação, de conciliação. E eu concordo contigo quando tu dizes que existe uma necessidade de um melhor preparo das pessoas que trabalham com o direito para o enfrentamento desse problema, dessa questão. Mas isso é um assunto que já remonta ao Código Revogado, né? Por que nós temos na tua concepção, assim, eu sei que tu és uma estudiosa do tema conciliação, mediação, na tua opinião, por que esse ranço no trato dessas questões? Eu acho que isso é cultural. Eu acho que é cultural porque, na perspectiva do Código anterior, já se trabalhava com conciliação. A palavra mediação ainda não aparecia, mas a conciliação, enquanto uma forma de empoderar as partes para decidirem os seus conflitos, ela já existia. Mas eu acho que é cultural porque nós trabalhávamos, inclusive no ensino jurídico, defendendo esse modelo adversarial.
colocando na figura do juiz a responsabilidade para resolver os nossos conflitos. Eu acho que aí, Josiane, tu toca num ponto essencial, desculpa te interromper, mas eu preciso levar nossa conversa para a questão da cultura bélica que está impregnada no processo. Com certeza. Porque nós estudamos assim, em certa medida nós continuamos ensinando nossos alunos a isso, ao enfrentamento do conflito, da lide, né, carney-luttiana, ou seja, do enfrentamento mesmo direto. E nós acabamos deixando de fomentar essas técnicas alternativas de solução de conflitos, que é uma aposta, me parece, bastante inequívoca do código. Sim, e outra questão, é tão cultural que, se nós olharmos para a própria evolução do ensino jurídico, nós vamos ver que é recente as disciplinas obrigatórias que trabalhem com os temas de formas alternativas ou complementares de resolução de conflitos. Mas o código, ele me parece, assim, em algum aspecto, ele é muito inteligente e audacioso, porque ao mesmo tempo em que ele fomenta as formas de resolução, ele está querendo dizer o seguinte, que o juiz ele tem que ser forte, né, que o processo tem que ser democrático e que o juiz ele tem que decidir nas questões em que o judiciário ele tem que atuar. E em outras questões, em questões de direito, que talvez não sejam passíveis de conciliação, as partes elas sejam sujeitos, né? E que tomem as rédeas da decisão para resolver o conflito do qual elas estão envolvidas. Então, nesse sentido, me parece que o modelo adversarial, ele é necessário, de um lado, a gente precisa das formas alternativas ou complementares, mas também nós precisamos do processo. Então, eu acho que o código, ele traz essa mensagem. O processo tem que continuar existindo, o juiz ele tem que ser forte, no sentido de que o processo tem que ser democrático, e o judiciário tem que continuar atuando em algumas demandas. Mas que tem outras demandas, que aí entra a questão que eu acho que é cultural, de que a sociedade, a academia, de um modo geral, os operadores, né, essa palavra eu não gosto muito, mas os operadores, os advogados, promotores, julgadores, têm que também fomentar e se adaptar à implementação dessas práticas alternativas. Muito tem se falado, e fez parte da tua fala, desde que a gente começou hoje, o despreparo de alguns setores envolvidos no ambiente do processo para o enfrentamento dessas questões relacionadas à mediação, à conciliação e talvez até à própria arbitragem. Tem muitas pessoas escrevendo sobre isso também e dizendo, por exemplo, que os juízes não deveriam presidir esse tipo de audiência, que as audiências de conciliação e de mediação deveriam ser presididas por outras pessoas que têm formação também em outras áreas, além de formação em direito, por exemplo, formação na área da psicologia, formação na área da sociologia. Tu concordas com isso? Ou tu achas que não, que nós devemos seguir a presidência dessas audiências pelos juízes, porque eles estão ali para exercer essa função e a eles cabe isso? Não, eu concordo, por uma série de razões. Primeiro, o preparo voltado para a pessoa, o terceiro que atua na mediação, na conciliação e agora também na justiça restaurativa, que vem sendo implementada a partir desse ano, né, como meta do Conselho Nacional de Justiça, a implementação da justiça restaurativa no Poder Judiciário Nacional. Então, são poucos os tribunais que já trabalham com esse outro procedimento, mas independentemente, né, da conciliação, da mediação ou da própria justiça restaurativa, o terceiro ele tem que ter um preparo, que envolve muitas vezes técnicas de comunicação, que o juiz, ele é um técnico, mas não para trabalhar com essas possibilidades. Segundo, pela questão do tempo, né, a sessão de mediação, um círculo restaurativo, ele tem um tempo de duração que pode ultrapassar 2 horas, 2 horas e meia ou até 4 horas, dependendo. Então, eu acho que é impossível o julgador, considerando o contexto atual do Poder Judiciário, dedicar atenção para isso. Eu já te ouvi falando em justiça restaurativa, né? Agora se falasse de novo nisso, se tu pudesse explicar para o nosso telespectador o que realmente isso significa, qual é o seu objetivo, porque realmente foge um pouquinho do modelo tradicional. Isso. Inclusive o código atual, o novo código, ele não traz ainda essa terminologia justiça restaurativa nas formas consensuais.
A justiça restaurativa, ela se encaixa dentro das formas consensuais de resolução de conflitos, né? Se assemelha, de certa forma, com a mediação, mas ela, eu diria que é um pouco mais profunda, né? Para tentar resumir, assim, a justiça restaurativa, ela vai trabalhar com a atuação de um terceiro, que nós vamos chamar de facilitador, né? E esse terceiro, usando técnicas de comunicação, algumas técnicas que envolvem, inclusive, práticas que a gente pode associar também à psicologia, vai debater o conflito. Só que, num primeiro momento, na justiça restaurativa, o facilitador, ele não vai iniciar a discussão debatendo o conflito em si. A justiça restaurativa, por meio dessas técnicas, ela quer resgatar valores que são comuns às pessoas que integram um círculo restaurativo, e depois da construção desses valores nesse grupo, é que a partir desses valores comuns é que vai se debater o conflito. Eu costumo dizer que a justiça restaurativa é um dos métodos que mais humaniza, né, os envolvidos. E por que os envolvidos? Para fazer um comparativo com a mediação, na mediação nós vamos ter o terceiro mediador, as partes, no máximo o advogado presente. Na justiça restaurativa, pelo sistema dos círculos, nós vamos envolver o facilitador, as partes, que pode ser no âmbito penal o ofensor ou ofendido, pode ser no âmbito de família, no âmbito da violência doméstica, né, as partes envolvidas, a comunidade e a família. São pessoas do entorno que acompanham, né, vivenciam a rotina daqueles que estão envolvidos no conflito. Então, nesse sistema, se trabalha valores e, a partir disso, né, se discute o conflito em si, partindo para um possível acordo, uma possível solução, né, dali para frente. Então, é um método bem interessante e não só para ser empregado quando há conflito em si, porque aí a gente fala dos círculos restaurativos. Eu considero a justiça restaurativa também como um excelente método de prevenção, porque aí nós poderíamos trabalhar então com os círculos de construção de paz, que são círculos que buscam a fortalecer vínculos, o autoconhecimento das pessoas. Isso pode ser aplicado em qualquer ambiente, escolar, na graduação, no ambiente de trabalho, né, em qualquer ambiente, na família, porque ele vai fortalecer vínculos e o autoconhecimento das pessoas envolvidas em uma relação, tanto faz, né, pessoal, sentimental, ou uma relação profissional mesmo. Agora, o sucesso desse projeto está condicionado, me parece, a uma mudança de cultura da sociedade, né? Também, né? A sociedade, ela precisa conhecer os benefícios da utilização desses métodos, né? Então, a sociedade, de um modo geral, envolvendo toda a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica, e é nesse sentido que é necessário uma mudança de mentalidade. Vamos fazer um pequeno intervalo, Josiane. Acho que esse é um tema bem interessante, a gente pode retomar no segundo bloco justamente daí. Pode ser? Pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos, é bem rapidinho. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós aceitaremos a sua indicação, convidaremos o entrevistado que você deseja ouvir e dentro de temas obviamente relacionados com o mundo jurídico, com o direito, essa é a proposta desse programa. Minha convidada de hoje, apresentei no primeiro bloco, Josiane Mariano de Andrade. Falávamos sobre a questão da justiça restaurativa, não, Josiane? Sobre as técnicas alternativas de solução de conflito. Essa necessidade de mudança de cultura da sociedade, acho que nós paramos bem aí no final do primeiro bloco.
para que esse projeto de justiça restaurativa seja implementado com sucesso? Te parece que é algo assim a médio prazo? E não te parece também, em certa medida, que é necessária uma capacitação forte, inclusive do pessoal que trabalha com isso dentro do judiciário? Com certeza, o judiciário ele precisa investir nisso, né? Tanto na perspectiva da justiça restaurativa, que foi regulamentada agora em maio de 2016 pela Resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, que dentro das suas metas estabelece também a capacitação de profissionais. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante e ele repercute para a questão do conciliador e do mediador. Porque eu acho que até então, partindo do que se tem feito aqui na comarca, né? Existem mediadores voluntários que estão trabalhando e existe a formação de um grupo de facilitadores justamente para atuar com a justiça restaurativa. Mas eu acho que essa é a grande questão. Primeiro, qualificar pessoas e nesse aspecto eu tenho uma preocupação muito grande porque não sei se é interessante manter só como voluntários. Porque, pelo que se vê aqui, muitos dos que participaram, né, desses cursos e deveriam estar trabalhando, justamente pela questão do voluntariado, com o passar do tempo acabam se desligando. Porque como não há remuneração, precisam também desenvolver uma outra atividade profissional. Mas essa é uma questão, né? Que é a questão da remuneração, até para manter essas pessoas preparadas e que com o passar do tempo vão adquirindo experiência para atuar nessas técnicas. Independentemente disso, sem dúvida, a qualificação é necessária. Então, profissionais qualificados, e isso vai repercutir no êxito, eu acredito, né, da utilização dessas formas alternativas. E, de um outro lado, acho que levar ao conhecimento também da sociedade. Eu te perguntei sobre o tempo, né, que tu imaginas que isso venha realmente se tornar um projeto sólido, se é que já não está acontecendo isso. O CNJ, ele socializa alguns números, dá para perceber que de uns anos para cá os números de composições judiciais, de autocomposições, têm aumentado consideravelmente. Isso não deixa de ser, né, uma aposta bem interessante do sistema aí nessas técnicas alternativas, como é o caso da justiça restaurativa. Eu acredito que sim. A questão, a justiça restaurativa no judiciário, ela é recente. E se nós formos olhar também a questão do tempo desse instituto no âmbito aqui do Brasil, são em torno de 10 a 15 anos. Então, nessa perspectiva, é pouco tempo ainda, né, para a utilização desse instituto. Então, acredito que a partir de agora, cada vez mais se tenha êxito, né, em relação a isso. Mas mesmo assim, eu acho que ainda parte do conhecimento da coletividade no sentido de apostar, de conhecer os benefícios das formas alternativas, né? Agora, a forma como o direito é compreendido tradicionalmente, principalmente ele depois da modernidade, né? A forma como nós associamos ele a questões mais duras, a ciências duras, são dificultadores, em certa medida, desse tipo de proposta. Porque, na verdade, vejam, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da cultura bélica associada a direito e a processo. Estamos falando agora das dificuldades de implementação desse tipo de projeto. Não te parece que isso é algo que tem que se começar a trabalhar com isso já na universidade? E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho aqui da reforma da matriz curricular que nós acabamos de fazer, quando nós criamos uma disciplina ali denominada técnicas alternativas de solução de conflitos, ambientes alternativos. Te parece que esse tipo de disciplina já é, entre aspas, um avanço para a gente conseguir criar na cabeça, inclusive de quem trabalha com o direito, de que essas práticas são necessárias? Com certeza, eu acho que o primeiro passo é esse, porque no dia a dia, a dificuldade, uma das dificuldades que se encontra, muitas vezes é o próprio desconhecimento do advogado. Agora que se fala, porque o código trouxe, né, uma obrigatoriedade questionada das formas alternativas, né, de que deve-se fomentar sempre a resolução pelos métodos consensuais. Mas uma das dificuldades é o próprio desconhecimento dos advogados e até mesmo de alguns julgadores em relação a essas técnicas, porque usam lá o método tradicional. Então, esse é o primeiro passo. E a mudança começa, sem dúvida, pelos bancos acadêmicos, né? É aqui que se dissemina, né, se planta a semente,
porque daqui sairão os próximos advogados, julgadores e até mesmo promotores que poderão ajudar na implementação e na efetividade desses instrumentos que têm benefícios, né? Tem benefícios para a resolução dos conflitos que envolvem, né, a sociedade de um modo geral. A gente vive um tempo, inegavelmente, de uma litigiosidade de massa. Sim. E o sistema reage a isso. O novo Código de Processo Civil, ele reagiu a isso. Se a gente for lá para os recursos, lá tem o sistema de recursos repetitivos. Se a gente for para um outro tipo de ambiente, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, nada menos é do que julgar um grande número de processos com uma decisão, duas, tão somente. Assunção de competência é um outro instituto do Código que objetiva esse tipo de enfrentamento da litigiosidade de massa, né, que é um fenômeno não tão recente, mas em certa medida recente, né? Coisa de 10, 15 anos atrás. Essas técnicas alternativas de solução de conflito, elas também estão nessa mesma linha. Claro, porque é muito mais interessante terminar com a controvérsia antes de que ela assuma uma proporção que o sistema não quer, em razão do número de processos, do que seja mais um número, então, para alimentar talvez uma técnica aí de aumento de número de processos, de demandas. Então, realmente, é uma questão cultural aí, é uma questão que tem que ser trabalhada em sala de aula, onde há que se criar cultura, mas eu vejo, assim, que a gente está um pouco longe de uma situação, né, confortável em relação a isso. Com certeza, eu acho que nós estamos engatinhando na efetivação dessas técnicas. E eu acho que uma questão que tu colocou em relação às demandas de massa, tem um outro aspecto que, né, dentro desse contexto. Um dos maiores clientes do Poder Judiciário é o próprio Poder Público, a administração pública, que corrobora, inclusive, para a repetição de demandas. E uma das questões que eu acho que a lei de mediação trouxe é a possibilidade do uso da mediação nas questões que envolvam a fazenda pública, estados, União e municípios. Mas a lei, ela traz uma proposta interessante, mas que eu acho que é um pouco difícil de aplicação na prática, porque a administração pública, ela tem a sua conduta pautada pelo princípio da legalidade. Então, diferentemente, né, do privado, que aquilo que não é proibido é permitido, a administração só pode fazer aquilo que está na lei. Então, nesse sentido, é necessário também uma conscientização, uma consciência dos administradores, dos gestores, porque para autorizar acordos, renúncia a créditos ou coisas do gênero que poderiam contribuir para a resolução de demandas repetidas, seria necessário a lei. Então, nessas questões, eu acho que vai depender muito também da atuação da administração pública. Em outros casos de massa, talvez envolvendo empresas, eu acho que é perfeitamente possível a aplicação, mas aí nós caímos naquela mesma questão, né? A questão cultural, né? De consciência em relação ao benefício e a questão da agilidade, de todos os pontos positivos que essas formas alternativas podem trazer. Como eu falei no início, Josiane, tu é uma das experts no tema hoje, né? Tu tem estudado muito isso. Eu te pergunto, quando tu recebe um aluno que ele já vem com essa concepção de cultura bélica processual, né? Para o enfrentamento da lide, da rusga, e em certa medida os nossos alunos, eles são forjados a isso mesmo diante de um sistema aí que se mostra diferente. Quais são os desafios do professor para fazer que o aluno acredite nessa tese, acredite que é necessário, por uma ideologia do próprio sistema, que a gente tem uma espécie de filtragem aí agora, né? Antes de levar a coisa para realmente, para o conflito, para a contenda, que a gente consiga, se abra a oportunidade de oportunizar, então, um outro tipo de solução de conflito. Qual é o desafio aí, te parece? Eu acho que essa é uma grande questão. Plantar a dúvida na cabeça do aluno, porque muitas vezes já vem com a convicção formada e muitas vezes atrelando aquela ideia de que quanto mais o processo demorar, melhores serão os honorários. Porque existe uma vinculação, né, que eu não acredito nessa teoria. Eu acho que a gente tem que trabalhar, mostrar uma outra realidade, né, mostrar o caráter, assim, de pensar na coletividade também. Claro que o advogado, ele vai atender muitas vezes o interesse do seu cliente,
mas é mostrar os benefícios dessas técnicas em relação ao tempo, aos desgastes que um processo pode gerar, trabalhar no âmbito da academia, trabalhar com a perspectiva dos direitos fundamentais. Dá para se fazer um link dessa questão das formas alternativas com os direitos humanos, com o direito fraterno. Eu acho que é despertar esse lado do aluno um pouco mais crítico também, né, para ele não se acomodar que o processo e que o juiz vai resolver o problema da vida das partes que integram aquela relação processual. Eu acho que, até então, eu me dou por satisfeita quando eu consigo mostrar para o aluno que tem um outro lado. Mesmo que ele ainda não se convença, pelo menos ele saia com a dúvida de que o processo ele é necessário, mas que tem casos que a gente poderia usar outras possibilidades que seriam exitosas da mesma forma, né? Mostrar um outro lado, pensar numa outra perspectiva e não só fomentando aquela cultura e esse modelo adversarial que está assim arraigado, né? Inclusive o legislador no próprio código, né? Às vezes ele se contradiz, porque ele tem toda uma principiologia e nós pegamos lá, por exemplo, nos procedimentos especiais, e tem procedimentos que se limitaram a repetir o que havia no Código de 73, sem nem sequer fazer menção a qualquer tipo de forma alternativa. Então começamos por aí, né? A batalha é árdua, mas não podemos desanimar, porque eu acredito que com o passar do tempo, a proposta ela vai sim ser efetivada, né? A proposta do novo Código. Josiane, gostaria de agradecer o convite que tu aceitou de vir aqui no programa, dizer que as portas estão sempre abertas a ti, te parabenizar pelo trabalho que tu vens realizando aqui na Unifra. Eu que agradeço, é mais uma oportunidade de poder debater e mostrar os benefícios, né, a importância desses métodos alternativos. Fico sempre à disposição. Nós que agradecemos. Obrigada. Agradecemos vocês também pela audiência e fiquem ligados nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!